Bom, galera, sejam bem-vindos no assunto de física quântica em efeito fotoelétrico. Esse efeito na tecnologia. Esse aqui foi Leonard, né? Leonard. Ele foi um dos primeiros a fazerem a experiência com o efeito fotoelétrico. Ele acendeu aqui a luz. Então imagina aqui que essa luz tem 3 feixes, né, de luz. Imagina que cada feixe seja um fóton. E um fóton tem a capacidade de arrancar elétron, ó. Vocês estão vendo? Um feixe de luz, um fóton, que é um pacote de energia, tem a capacidade de arrancar esse elétron. Então, olha só, se eu tenho bem aqui, ó, um positivo, um polo positivo e um polo negativo, né? Bem aqui eu tenho a corrente elétrica, mas repare que a corrente elétrica ela vai fluir sem fio. Então, já pensou corrente elétrica sem fio? Você tem aqui um fóton arrancando elétron, um elétron fluindo. Lenar ele colocou para não se perder esses elétrons, ele colocou essas ampolas de vidro envolvendo esses polos aí, positivo e negativo. Então ele pega aqui, acende a luz, imagina que cada fóton arrancasse um elétron, produzia corrente elétrica, e não precisa de fio, porque a luz dá energia suficiente para ele ter energia cinética, para que ele tenha movimento de um lugar para o outro. Então a luz tem o poder de arrancar e dar velocidade para os elétrons ser arrancados daquele lugar. Então é justamente isso. É essa energia cinética que é a corrente elétrica, que é a energia elétrica. Energia cinética é a energia do movimento. Se eu tenho um elétron em movimento, então eu estou dizendo que tem energia cinética. Aqui um fóton arrancando elétron, tá aí. Do limiar da frequência, que ele percebeu que para você arrancar o elétron, você precisava ter uma frequência acima de um determinado valor, conhecido como limiar da frequência. Ou seja, para você arrancar algo, você tem que ter uma frequência suficiente. Uma pequena parábola. Vocês têm um amigo, e esse amigo ele está muito afim de levar uma namorada, uma pessoa para sair. E quer namorar com essa pessoa que ele quer sair. Aí ele tem duas opções. Quais são as duas opções? Uma opção, ele vai ir com calma, vai com delicadeza e vai tentar chegar, falar na mesma linguagem que a dela, e para que ela possa se agradar. Ou seja, falar na mesma linguagem, imagina só, ele vai tentar falar na mesma frequência que ela, vai tentar sintonizar a conversa dela. Então vai chegar numa boa. Ou seja, ele vai chegar numa boa vibração, né? Uma boa frequência, que sintonize com ela. Agora tem uma outra opção. Ele não quer usar a frequência. Ele lembrou que os seus amigos do passado, os homens da caverna, eles davam uma marretada na cabeça da mulher para levar ela para onde eles quisessem, né? Dar uma marretada. Essas são as duas opções. Ou ele vai usar a frequência de vibração, ou ele vai usar a força. Eu pergunto, qual é a melhor opção? É utilizar a frequência para utilizar a força, que ele utilize não o pensamento, mas a cabeça, dando uma marretada e levando na marra, né? Levando na força. Não, tu vai comigo sim, tu vai sair comigo, quero namorar contigo. Qual é a melhor opção, gente? Qual é que iria realmente arrancar aquela pessoa? Arrancar não somente a pessoa, mas o coração da pessoa. É você E com a frequência. a frequência. Então, na física quântica, é assim que funciona. Porque na física clássica, para você arrancar alguma coisa, você precisa de força, entendeu? Para você arrancar alguma coisa, você tem que aumentar sua força. Quero arrancar essa agenda aqui de 2019, que ela está ultrapassada, né? Arranca ela. Eu aumentei a força. Quanto mais eu aumento a força, mais rápido essa agenda vai ser arrancada. Concorda comigo? Então, isso é o método clássico. É o método antigo. Realmente, é o método da caverna, que é o método da física clássica. Esse método não é válido, mesmo que você acredite que quando você empurra as coisas aumentam a velocidade, elas são arrancadas do lugar, mesmo que você veja isso acontecer, mas no mundo quântico, que é o mundo subatômico, no mundo das partículas,
a realidade é diferente da nossa. É como se fosse ou é um outro universo. É como se fosse, vamos colocar como se fosse, um outro universo. O universo das partículas, para você arrancar as coisas do lugar, é necessário principalmente o quê? A frequência. Você entendeu? Eu quero arrancar, eu tenho aqui uma placa metálica. Imagine que o elétron seja, o fóton seja o homem e o elétron seja a mulher, e que na questão da analogia, e que o elétron vai chamar, ou que o fóton vai chamar o elétron para sair. Só para te entender a analogia, tá, gente? Eu sei que tem muita mulher que convida para sair o homem, mas eu digo a historinha que eu estou contando. Fóton, para arrancar o elétron, seja o homem, seja a mulher convidando para sair. Olha só, esse fóton vem aqui, para ele arrancar aquele elétron, é necessário que ele esteja numa frequência, que esse fóton esteja numa frequência igual ou superior àquele elétron, para conseguir arrancar. Se chegar numa frequência baixa, não arranca. Imagina só que essa placa metálica, a frequência dessa placa metálica, seja uma frequência a mesma frequência da luz violeta. O que é a frequência? É a vibração que ele tem, entendeu? É a vibração. Imagina que a frequência dele seja violeta. Frequência seja violeta. Aí eu vou acender a luz. A luz, quando eu acendo a luz, se essa luz não tiver numa frequência pelo menos igual do violeta ou maior que o violeta, não rola. Quais são as cores, quais são as luzes que tem a frequência acima do violeta? Diz aí. Tem maior frequência de todas as cores. Depois do violeta vem uma invisível, que é Ultravioleta. o ultravioleta. Aí depois vem o raio-x, depois vem o raio gama. Né? Então você vai ter que aumentar. Para você, quanto mais você aumenta a frequência, mais velocidade vai sair. É o mesmo que acontece com o menino para chamar a menina. Quanto maior a frequência que você chegar com aquela mulher, quanto maior a vibração, mais rápido ela vai querer sair contigo. Né? Mais ou menos para que você possa entender. Então, quando você aumenta a frequência, mais rápido aquele elétron vai ser ejetado. Então, a energia que aquele elétron vai sair vai ser muito alta, devido à frequência. Não é a força que determina o arranque dos elétrons. Não é a força do fóton que determina o arranque dos elétrons na placa metálica. O que determina a velocidade dos elétrons saírem, a energia dos elétrons saírem, é a frequência. Tá ok, gente? Então, a frequência vai determinar a velocidade que ele sai. Agora, vê se tu consegue entender essa situação. Tente imaginar que seja um homem e uma mulher mesmo. Fóton e o elétron. O fóton é a luz, o elétron fica na placa metálica para eu arrancar e produzir a corrente elétrica. Preste atenção. Se a frequência dessa luz for igual, se a frequência dessa luz for igual ao da placa metálica, eu pergunto, o que vai acontecer? Vai arrancar se a frequência for igual? Hein? Arranca ou não arranca? Arranca. Sim. É como eu te disse, se for uma frequência baixa, não arranca. Tem que ser uma vibração que seja igual ou maior para arrancar. Entendi. Agora, se for igual, só arranca, entendeu? Mas o elétron não vai sair com velocidade, ele vai só conseguir arrancar daquele átomo, entendeu? Não, você é minha. Vem cá, elétron, você é minha. Só fez arrancar, entendeu? Mas não saiu do lugar, mas arrancou. Agora, para ele conseguir arrancar e sair com velocidade, a frequência deve ser o quê? A frequência deve ser maior, para que ele saia com velocidade. E quanto mais eu aumento a frequência, mais ele sai com velocidade. Você entendeu agora? Agora Então, entendi. se eu estou no shopping e eu produzir corrente elétrica com a minha luz, qual é a luz que eu estou emitindo? A luz que eu estou emitindo é qual? É a onda de calor, é o infravermelho. A cobra consegue te ver no escuro porque ela está enxergando o seu calor, está enxergando essa luz. Você não enxerga o infravermelho, esse tipo de luz. Mas a cobra enxerga o infravermelho. Você não enxerga o ultravioleta, mas a abelha enxerga o ultravioleta, que é a onda eletromagnética que queima. Entendeu? Então você chega no shopping
e a porta se abre. Você chega numa casa, a lâmpada se acende. Deve ter muita gente chique aí que não usa interruptor por causa do corona. Mandou colocar o sensor para quando você chegar não tocar mais em nada, fazer tudo sozinho. Deve ter muita gente chique aí que está tomando essas precauções. Eu pergunto para vocês, por que essas coisas elas ligam sozinhas? Porque você está emitindo luz, você é um ser de luz, está emitindo luz, e aquela luz está arrancando elétron daqueles sensores de calor. E se arranca o elétron, produz corrente elétrica e acende a lâmpada e abre a porta do shopping. E acionam as coisas que são automáticas, que são os sensores a calor. Você entendeu? Então, um fóton arranca elétron, produz corrente elétrica e faz funcionar as coisas. Ou seja, aquele sensor é um sensor muito sensível. Se ele consegue ser sensível a calor, a calor ele é sensível. Isso quer dizer que a frequência dele é de infravermelho, que é a onda de calor. Lembra da musiquinha do infravermelho? O infravermelho, você sempre me esquenta. Esse infravermelho que esquenta, que é a onda de calor, ele é uma onda de baixa frequência. Então, os elétrons desses sensores têm que ser elétrons que vibrem com baixa frequência também. Você está entendendo? Assim como os homens que têm baixas frequências, baixas vibrações, eles só vão conseguir arrancar mulheres com baixa vibração. Se ele não conseguiu arrancar aquela mulher, eu não consigo arrancar aquela mulher. Não consigo. Ela é muito difícil. Ela só sai para sair só se for a força. Porque eu fui lá, tentei, não consegui. Só sai só se for a força. Não é que ela tem que sair em força. Ela não vai sair, ela pode sair em corpo, mas a alma dela não vai sair. O coração dela não vai sair. A força não vai adiantar para ela se amarrar em você. O que vai determinar é a frequência. Se não deu certo com ela, a tua frequência não está batendo. Troca para outra. Tenta outra, que esse não deu. Não deu, troca. Né? O que pode fazer? Ou tenta alcançar uma frequência parecida com a dela. No mundo quântico é assim que funciona. Não deu, troca. Eu tenho esse vermelho aqui, o vermelho vai arrancar só coisas que estejam na frequência do vermelho, ou maior, entendeu? Placa metálica. Que só produz corrente elétrica quando você emite ultravioleta, com luz comum, com o teu calor, ele não consegue arrancar, ele só arranca ultravioleta, é porque a frequência é muito alta. Então, ou você troca de placa, ou você troca de fóton. Entendeu? Por isso que eu fiz a brincadeira para você entender. Não tem a mesma frequência, então procura alguém que tenha a mesma frequência que você, né? Uma frequência mais baixa, ou uma frequência mais alta. Então é mais ou menos assim que funciona. Então vamos aqui. Um fotoarranque elétrico. Em provadas posições. Efeito fotoelétrico. Nas instalações. Discreta partícula, seu momento é incerto, sendo agora uma onda. Contínua é o certo. Young provou que ela sofre infração. Mudando o meio, ela sofre refração.